Vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, vai muito além de ser só um conjunto de regras sobre tecnologia, viu? Ela é, na verdade, um dos pilares do nosso direito hoje em dia. E para quem está na batalha dos concursos de carreira jurídica, principalmente para o Ministério Público, dominar essa lei não é só mais uma matéria, é uma necessidade. Nessa nossa análise, a gente vai fundo nos pontos jurídicos mais densos e essenciais da LGPD. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com os fundamentos e o campo de aplicação da lei. Depois, vamos decifrar quem é quem nesse jogo, os atores e os tipos de dados. Aí, a gente entra nas regras do tratamento, nos direitos dos titulares e quando tudo isso acaba. Na quarta parte, um tema pesadíssimo: responsabilidade e sanções. E para fechar, a gente olha para as particularidades da LGPD quando o assunto é o setor público. Beleza, vamos começar. Para entender de verdade a LGPD, o primeiro passo é sacar o propósito fundamental dela e o mais importante, saber quando e onde ela se aplica. Isso aqui é a base de tudo. E o ponto de partida não podia ser mais alto. Com a Emenda Constitucional 115 de 2022, a proteção de dados pessoais virou um direito fundamental, lá no artigo 5º da Constituição. Isso muda o jogo completamente, sabe? Coloca o tema no mais alto patamar de proteção do nosso sistema jurídico. Agora, o pulo do gato está aqui, na delimitação do campo de batalha da lei. O artigo 3º é bem amplo. Se a operação, a oferta de serviço ou a coleta de dados rolou aqui no Brasil, pronto, a LGPD entra em campo. Mas atenção máxima ao artigo 4º, que traz as exceções. Essas hipóteses aqui despencam em prova. O uso particular sem fins econômicos, fins jornalísticos e, o mais importante, para a segurança pública e investigação penal. Dominar essa tabela é simplesmente essencial. Seguindo em frente, vamos conhecer os personagens e o objeto principal dessa lei. Entender o que é dado pessoal, dado sensível e quem são os agentes de tratamento é o vocabulário básico para a gente navegar com segurança pela LGPD. O conceito de dado pessoal é de propósito bem aberto. Nome, CPF, e-mail, até sua localização. Qualquer coisinha que permita identificar uma pessoa ou que a torne identificável entra na conta. E aqui está o ponto crucial. A lei protege apenas a pessoa natural, a pessoa física. Informação de empresa, de pessoa jurídica, está fora do escopo da LGPD. E dentro desse universo de dados pessoais, existe uma categoria que tem uma proteção VIP, são os dados sensíveis. A lei, lá no artigo 5º, inciso 2º, traz uma lista fechada, taxativa. É como define a doutrinadora Patrícia Peck Pinheiro. São dados ligados às características da personalidade do indivíduo e suas escolhas pessoais. Justamente por isso, o tratamento desses dados é muito mais restrito. Agora, um conceito-chave. O dado anonimizado é aquele que perdeu a conexão com a pessoa. Não dá mais para saber de quem ele é. Em regra, ele escapa da LGPD. Só que a exceção é o que importa. Se o processo de anonimização pudesse ser revertido usando meios razoáveis, o dado volta a ser considerado pessoal e, claro, volta a ser protegido pela lei. Fica de olho nessa pegadinha do artigo 12. E, por favor, não vamos confundir anonimização com pseudonimização. Pensa assim, na anonimização, o vínculo com a pessoa é quebrado de vez. Já na pseudonimização, a identificação direta é só trocada por um apelido, um pseudônimo. O controlador ainda guarda uma informação extra, bem separada e segura, que permite religar os pontos. Ou seja, a pseudonimização é uma técnica de segurança, mas o dado continua sendo pessoal. Certo. Mas quem são os responsáveis por tudo isso? A lei define 3 figuras principais. O controlador é quem manda, quem toma as decisões sobre como os dados vão ser tratados. O operador é quem executa, quem põe a mão na massa seguindo as ordens do controlador. E o encarregado, também chamado de DPO, é a ponte, o canal de comunicação entre a empresa, os titulares dos dados e a autoridade nacional. E é que vai uma dica de ouro para quem quer gabaritar. Fica de olho na Lei 15.352. Em 2026, ela vai alterar a redação de alguns incisos do artigo 5º, consolidando as definições de encarregado e de autoridade nacional. É aquele tipo de detalhe que separa quem passa de quem fica para trás. Muito bem. A gente já viu os fundamentos, os atores e até demos uma espiada no futuro da lei. Agora, vamos para o coração da LGPD, com a pergunta-chave. Afinal, quais são as regras do jogo? O que permite que alguém trate nossos dados? Então, em que situações o tratamento de dados pessoais é realmente permitido? Muita gente acha que é só com consentimento, mas a história é bem mais complexa que isso. Com os direitos do titular em mente, vamos para as bases legais que autorizam o tratamento. E olha só,
o artigo 7º traz 10 hipóteses diferentes. É um erro clássico achar que a LGPD é só sobre consentimento. O consentimento é só a primeira da lista. O tratamento pode ser totalmente legal para cumprir uma lei, para executar um contrato, para proteger a vida de alguém ou pelo legítimo interesse do controlador. Cada uma dessas bases tem seus próprios requisitos e é fundamental conhecer todas elas. Lembra que a gente fala que os dados sensíveis têm proteção especial? Pois é, o artigo 11 mostra isso na prática. A regra de ouro para tratar dado sensível é o consentimento. E não qualquer um, tem que ser específico e destacado. As situações em que não precisa de consentimento são bem mais raras e precisam ser indispensáveis. Coisa séria como cumprir uma lei, proteger a vida ou tutelar a saúde. A margem de manobra do controlador aqui é bem menor. A lei também tem um cuidado todo especial com os mais vulneráveis. O artigo 14 não deixa dúvida. Qualquer tratamento de dados de crianças e adolescentes tem que ser feito pensando no melhor interesse deles. Esse é o princípio que manda em tudo e que exige o consentimento específico de pelo menos um dos pais ou do responsável legal. Chegamos agora numa sessão de peso, ainda mais para quem mira o Ministério Público. O que acontece quando as regras são quebradas? Quem é que paga a conta? Vamos destrinchar a responsabilidade civil e as sanções da LGPD. A regra geral lá no artigo 42 é bem direta. Quem tratando dados causar um dano para outra pessoa tem o dever de reparar. Essa responsabilidade vale tanto para o controlador quanto para o operador e cobre qualquer tipo de dano. E vale lembrar, hein? Além da reparação civil, o descumprimento pode render sanções administrativas pesadíssimas aplicadas pela ANPD. A coisa vai de advertência até multa de 2% do faturamento, com um teto de R$ 50 milhões por infração. E aqui, pessoal, a atenção tem que ser redobrada. A responsabilidade, em regra, é solidária. O parágrafo 1º do artigo 42 explica direitinho: o operador responde junto com o controlador quando ele descumpre a lei ou as ordens que recebeu. Nesse momento, para fins de responsabilidade, ele se equipara ao controlador. E se tiver mais de um controlador envolvido no rolo, todos eles respondem solidariamente pelo dano. E dá uma olhada nesse julgado do STJ, que é um exemplo perfeito da chamada responsabilidade proativa, ou seja, o dever de segurança que os agentes têm. No informativo 781, o tribunal deixou claro que o banco é responsável por golpes que clientes sofrem se um tratamento errado de dados facilitou a vida dos fraudadores. É a teoria do risco da atividade sendo aplicada na veia. Por outro lado, o STJ também pacificou um outro entendimento muito importante. O simples vazamento de dados pessoais comuns, tipo nome, CPF, não gera um dano moral automático, aquele chamado in re ipsa. O titular do dado precisa provar que sofreu um dano de verdade por causa daquele vazamento. É uma distinção sutil, mas que decide o resultado de muitos processos. Mas a responsabilidade não é absoluta, não. O artigo 43 traz 3 saídas, 3 excludentes. O agente pode escapar da responsabilidade se provar que, primeiro, não foi ele quem fez o tratamento, segundo, que o tratamento foi feito sim, mas dentro da lei, ou terceiro, que o dano foi culpa exclusiva da própria vítima ou de um terceiro. São as teses de defesa que, com certeza, vão aparecer nos casos práticos. E para a gente fechar, vamos colocar nossa lente de aumento num ambiente que tem regras próprias. A aplicação da LGPD para o poder público, um tema quentíssimo para concursos. O tratamento de dados pelo poder público não se baseia em consentimento nem em legítimo interesse, como no setor privado. A finalidade aqui tem que ser a execução de políticas públicas que estão previstas em lei. Existe uma proibição clara de transferir esses dados para empresas privadas, salvo raras exceções. E quando o cidadão quer exercer seus direitos, como o de acesso, o caminho segue os rituais de outras leis, como a Lei de Acesso à Informação e a Lei do Habeas Data. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. A LGPD foi criada num mundo que não para de mudar, e cada vez mais rápido. Com a ascensão de inteligências artificiais cada vez mais poderosas, capazes de tomar decisões sozinhas, fica a pergunta no ar: será que os princípios que a gente tem hoje na LGPD são suficientes para garantir o nosso direito fundamental à autodeterminação informativa? Esse, sem dúvida nenhuma, é o próximo grande desafio para o direito digital.